Olá, alma irmã! Hoje, a benfeitora Marta vai falar sobre o Sermão da Montanha. Nessa terça-feira, 4 de outubro de 2022, pela psicografia de Marcel Mariano, ela vai nos dizer assim, direto de Juazeiro. Por mais que se examine o Sermão da Montanha, o leitor atento encontrará sempre novos ângulos para sua edificação moral e filosófica. E nas anotações grafadas por Mateus, se sobressai o instante em que Jesus nos ensinou a orar. Daquele inovidável momento em diante, o Pai Nosso passaria à posteridade como a mais perfeita e sintética oração de todos os tempos. Começando pela aceitação explícita de que Deus é nosso divino genitor, daí decorre a compreensão clara de que a humanidade é nossa família, merecendo acolhimento todo aquele que respira conosco o oxigênio terrestre. Plantas, irracionais e humanos, são nossa família perante a progenitura divina, e daí decorrem todos os deveres que nos cabem na preservação da constelação familiar. Em certo trecho do Excelso Canto, a oração dominical nos conduz pelos caminhos da súplica pela própria sobrevivência no mundo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O derivado do trigo foi inserido na sublime oração, simbolizando todo e qualquer alimento que nos possa manter de pé e em funcionamento a máquina orgânica, mas podemos elastecer ainda mais a interpretação do que seja tal nutriente. Não só de pão vivem homens e mulheres, mas igualmente de toda a palavra do verbo que emana da vida maior. Não obstante reconhecer que sem uma mínima cota de comida o ser estiole e perece, igualmente não se pode atravessar os áridos caminhos da vida sem o pão espiritual decorrente da palavra libertadora. A água da fonte viva, o trigo da coragem, os cereais da boa vontade, o sal da iniciativa no bem, o fermento levedando a massa e amplificando a mensagem iluminadora. Enquanto os campos cultiváveis do planeta apresentam safras cada vez mais volumosas, não se pode esconder o sol com a peneira de que milhões sucumbem à míngua do alimento que provém do verbo nutritivo da esperança. Alguém no peitoril do suicídio e uma expressão de solidariedade que pode ser decisiva para que o ato impensado seja abortado. Um outro articula uma desforra, se imaginando blindado contra as consequências de sua ação nefasta, mas a palavra bem articulada de um terceiro em equilíbrio consegue dissolver aquele ódio, pacificando o quase homicida. Eis alguém tragado pelo desespero e um aconselhamento equilibrado arranca o ser em bancarrota da autoestima, lhe devolvendo o sentido existencial. Sim, existem alimentos e alimentos. Em outra circunstância, ele se valeu de alguns pães ázimos e peixe defumado para socorrer a canícula que castigava a multidão faminta, mas lastimou que houvesse somente o interesse do homem no pão da terra. Ele portava nas mãos e nos lábios o trigo de Deus, com que poderia alimentar a alma para que nunca mais tivesse fome. Não há relatos bíblicos de Jesus comendo, e mesmo quando, junto ao poço de Jacó, em Sicar, ele travou contato com a mulher samaritana, o sublime peregrino, conforme anotações de João, o evangelista, instado pelos discípulos a comer alguma coisa adquirida na cidade próxima, Jesus recusou delicadamente, informando ao grupo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Nem todos os dias o alimento surge farto na intimidade doméstica. Mais de 1 bilhão de pessoas hoje na Terra passam fome, apesar das super safras, mas o número de aflitos da alma, anoréxicos das emoções superiores, famintos de um amigo e esquálidos do afeto, perambulam pelas ruas e avenidas, buscando um alimento que não existe em prateleiras de supermercado, nem estão à venda em delicatessens. Somente o coração as tem. Se faltar no matrimônio, este fenece e morre. Escasso nos templos religiosos, induz ao fanatismo de Grey. Negado às massas esfaimadas,
produz loucura e insurreições sangrentas. Enrenteando hoje com algumas pessoas, lembra-te da boa palavra. Instado a falar a alguns, inocula esperança em quem já não tem por que viver. Digitando um texto eletrônico, recorda que tuas frases vão induzir atitudes e embasar opiniões alheias. O que digas, muitos tomarão por verdade. Teu silêncio poderá ser o extintor em algum incêndio provocado pelo surto do ego. E uma única frase tua, bem posta e bem situada, pode devolver a sanidade mental em alguns que estejam nas trilhas da loucura irreversível. Inicia teu dia ouvindo pela oração o que Deus quer de ti. Prossegue o dia multiplicando essa assertiva e fecha a tua noite com um instante de gratidão. Semeando o trigo divino, estás no mundo espalhando entre famintos o pão de Deus, diminuindo a agonia de incontáveis. E em meio de tantas loucuras, sandices e despautério, tu podes, desde já, fazer a diferença entre a padaria e a penitenciária. Experimenta. Amanhã a gente conversa. Muita paz. E até amanhã. Marta Juazeiro, 4 de outubro de 2022.